tema da minha palavra é o... A palavra é sua? Não, a palavra é de Deus, mas o tema que veio para mim, no qual eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, pedi que Ele me usasse. E, primeiramente, Ele ministrou o meu coração. Na verdade, antes de eu pegar esse tema, que o tema é obediência, antes de eu pegar esse tema, eu tinha lido algo na palavra e que tinha chamado muito a minha atenção. E eu guardei aquele versículo no meu coração. Então Deus ministrou aquele versículo e eu guardei aquele versículo no meu coração. E quando eu peguei o tema, que foi obediência, na hora casou com aquele versículo que Deus tinha ministrado já ao meu coração. E eu falei, essa é a palavra. E aí eu pedi que Deus, me usasse para trazer, para entregar aquilo que Ele tinha para entregar hoje. E Deus veio ministrando, a partir do tema, Deus veio ministrando mais e mais no meu coração. Então eu queria pedir, como eu já pedi ao Espírito Santo, que transborde aquilo que Ele trouxe para mim no meu coração nessa manhã e que eu consiga, com a ajuda dele, passar para vocês. Eu sei que o tempo ele é um pouquinho curto, porque quando fala em obediência é um assunto muito rico, muito riquíssimo, e um culto só é muito pouco para ele. No entanto, eu queria compartilhar algumas palavras, mas é impossível começar a falar de obediência sem usar a figura suprema da obediência. Nós temos uma figura suprema de obediência. E é impossível começar falando de obediência sem falar dele. A figura suprema de obediência é Jesus. Em Filipenses 2:8, a Bíblia fala, na verdade eu vou ler até um pouquinho antes para vocês, que fala sobre a humildade e a grandeza de Cristo. E a Bíblia fala que ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. É por isso que eu estou falando que é um assunto muito riquíssimo, porque se a gente for ler cada versículo nos entrega alguma coisa. A gente sabe, eu acho que ninguém aqui é desconhecedor da palavra, de que o mal de Satanás foi querer ser igual a Deus. Ele é a figura suprema da desobediência, da rebeldia. Enquanto nós temos a figura suprema da obediência que é Cristo, nós temos a figura suprema da desobediência e da rebelião, que é Satanás. Desobediência é rebelião. E ele é a figura suprema, porque ele tentou, ele quis no coração dele, ele deixou brotar o orgulho que ele tinha que ser maior que Deus. Ele não aceitou o plano, o papel dele. E hoje, se a gente for ver, a maior desgraça da sociedade é essa. É a pessoa não aceitar o seu papel. É o homem não aceitando o seu papel de líder, de sacerdote. É a mulher não aceitando o seu papel de submissa, de ajudadora. É os filhos não aceitando o seu papel de filhos, de obedientes. Deus deu um papel para cada um de nós. E quando nós não aceitamos o nosso papel, nós nos tornamos igual a Satanás. Forte. Fala, Jesus! Porque o homem não toma posse do papel dele. Porque a mulher quer colocar o papel dela acima do papel do homem. Porque os filhos querem ser maiores que os pais. E aí está toda a desgraça da sociedade. Os filhos não querem ser filhos, né? Os filhos não querem o seu papel de Porque filho. o papel do filho, se a gente vê o maior exemplo que a gente tem de filho, é Jesus. É Jesus. O maior exemplo que
que você está trazendo sobre obediência é Jesus. É Jesus. Ele deu alguns exemplos para a gente ser seguido, né? Sim. Ele fala, seja meus imitadores. Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo. Então, o papel do filho É ser ser filho. E qual é a função que Deus quer para o filho? Ser maior que o pai. Porque o pai fala, olha, eu vou pôr o seu nome acima de todos os nomes. Né? Então, quando o filho se coloca no papel de filho, ele é maior. Ele é maior, né? porque o desejo. O pai tem uma altura. O filho sempre vai ficar maior que ele. E tu, assim, esse é o papel. Ele só não pode ter o papel, eu quero ser meu pai. É a autoridade acima do meu pai. Jesus tem um nome acima de todos os nomes, mas ele não quer o papel do pai dele. Ele não quer, ele sabe respeitar. Sim, ele soube. É isso que está falando aqui. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Por ele não tentar ficar igual a Deus, por ele se colocar na posição de filho, de servo, ele teve o nome dele exaltado, acima de todo nome, pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Porque como pais, o desejo dos pais realmente é ver os filhos acima, é ver os filhos maiores. Eu lembro de um pastor que falou, meu pai andou, eu estou correndo, meu filho vai voar. Meu neto vai andar. Vai de jato. Não, vai andar, é assim. Sim, mas né, a gente já está profetizando na nossa geração que os nossos netos vão de jato. Porque é só crescer. É só crescer. Então, só que o filho tem que entender o papel de filho. O filho tem que se colocar. Não estava no script da mensagem, tá? De verdade. Não estava no script da mensagem. Mas, enfim, guardem isso. Que essa é Você a é tão maior... linda, amor. Pegando, ficou mais linda ainda. Que essa é a desgraça da sociedade. É o funcionário querendo ser acima do patrão. É um colega de trabalho querendo estar acima do outro. E para isso, às vezes, ele usa termos ilegais. Gente, entendam que quando a gente se coloca no nosso papel, na nossa função, é Deus que direciona os nossos vidas. É Deus que nos coloca no lugar onde Ele tem pra gente. A Bíblia é bem clara quando ela fala, filhos, o dever de vocês é obedecer, o dever de vocês é honrar. Porque quando você honra, Deus te coloca num lugar de destaque. Deus te dá vida longa, e vida longa não é uma vida desgraçada. Vida longa é uma vida próspera, feliz e abençoada. Então, continuando aqui, ele fala que não tentou ficar a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Ele não se preocupou em ser diminuído. Ele não se preocupou para cumprir o seu papel. E vivendo a vida comum de um ser humano. Aqui entra a chave. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. A obediência nunca vai estar ligada com o orgulho. Porque, primeiramente, para obedecer eu preciso ser humilde. Para obedecer eu preciso ter humildade. E ele foi humilde, e ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então aqui está a figura suprema da obediência. Quando a pessoa troca o papel, é escandaloso. Só dá papel. Só dá. É que as duas têm o mesmo papel, então ninguém cobra o papel que elas precisam. A sua é gata e a outra é gata. E elas estão querendo trocar de papel. Então, o que aconteceu com Jesus nós sabemos.
que ele recebeu. Hoje a gente chega ao Pai através do nome de Jesus. Hoje o nome de Jesus tem poder. O sangue que ele derramou na cruz em obediência ao Pai, em obediência a Deus, tem poder para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Então ele recebeu a honra da obediência. Ele não se preocupou em ser orgulhoso ou que ele não podia ser rebaixado, não. O que Jesus passou em obediência ao Pai é o dom supremo da obediência. E a Bíblia fala de algumas obediências, inclusive Noé, que em Gênesis 6:10 fala que Noé obedeceu a Deus. Em Hebreus 11 fala que pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu das coisas que nunca haviam acontecido. A Bíblia traz pra gente algumas figuras de obediência. E se eu for colocar, eu falei que Jesus é o dom supremo da obediência e Satanás da desobediência, da rebeldia, da rebelião. E quando a gente fala em desobediência, é impossível para mim, que guardei muito isso quando eu li Sansão, eu acho uma das histórias mais tristes da Bíblia. Uma das histórias que mais dói o coração é a história de Sansão. Porque Sansão tinha tudo para ser rei, ele tinha tudo para ser honrado, ele tinha tudo para ser... Primeiro juiz, né? Ele foi o primeiro juiz, ele recebeu de Deus uma aliança, ele recebeu de Deus uma força. E ele desobedeceu. Ele tinha uma promessa, ele tinha um acordo, ele tinha uma aliança. E quando ele quebra essa aliança, sai da vida dele o Espírito Santo de Deus. Sai da vida dele a presença de Deus. Então, para falar da desobediência, eu uso Sansão. A história de Sansão ela é muito triste. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu li, me desceu lágrimas nos olhos. Porque era alguém que realmente era para ter muita graça, muito poder de Deus. E ele abriu mão por causa da desobediência. Eu já penso na história de Davi. Eu acho que Sansão ele pagou sozinho pela desobediência dele. O povo pagou, né? Por não ter o Sansão. Por não ter o Sansão. Né? Mas Davi, eu acho que foi bem característico sobre o que é desobediência, que chega até as suas gerações. Né? É algo que Davi desobedeceu, e a desobediência de Davi era a morte. Mas, se eu for pensar na morte, seria descanso para Davi. Se eu for pensar na morte, seria privilégio para Davi. Se eu fosse pensar na morte de Davi naquele momento, seria bênção. Porque às vezes a morte é melhor do que a desgraça. A obediência, na minha concepção, pensar em Davi, porque Davi jejuou 7 dias, filho da desobediência. Davi viu sua casa ser destruída. Davi viu seus filhos estuprar o filho estrupar a filha. Davi viu o filho estrupar todas as mulheres dele. Davi viu o filho perdendo a cabeça. E era o filho mais bonito de Davi. E a Bíblia fala que tinha cabelão. Né? A Bíblia nunca refere a alguém com beleza. Salomão. Né? A Bíblia nunca refere a alguém com beleza. Cabeça rapada. Como Absalão. E a Bíblia deixa claro que Absalão tinha os cabelos mais... era longo. Né? Absalão tinha cabelo longo. O cabelo dele era tão forte que perdeu. Então, veja bem, para um pai, ele saber que ele é responsável por tudo que está acontecendo, Sansão morreu sozinho.
Sansão Sim. pagou sozinho, Pagou sozinho. né? O povo foi sacrificado, essas coisas. Foi. Mas Sansão ainda traz a dor do povo todo ali. Eu não sei por quanto tempo o Sansão ficou cego. Não vendo o moinho, mas ele pagou, sabe? Ele pagou. Agora o erro de Davi, cara, A família pagou. uma geração pagou. Primeiramente a família. Depois Salomão pagou. Olha aí a geração. Tudo enganação. A desobediência é dura demais. Porque não é você paga sozinho, uma geração vai pagar também. Aí se eu falar de desobediência, eu falo de Abraão. É uma desobediência também que a geração até hoje, olha a briga que tem hoje lá, por causa da desobediência. E não só por causa da desobediência. Não só por causa da desobediência. Por causa da pressa de fazer acontecer. Da pressa de fazer a diferença. De achar que Deus ainda não é tão grande assim para resolver os seus problemas. Não confiar. Olha a desgraça. Ele teve que mandar um filho embora. É muito ruim para um pai. Pode sair pela cozinha, mano. É muito ruim para um pai ter que mandar um filho embora. Ele teve que ver uma geração ser formada. Por mais que no momento que ele viu a geração ser formada, ele ficou feliz. Olha aí, até hoje. Irmãos matando irmãos. Família sendo destruída por causa de famílias. Guerras acima de guerra. Se a gente for falar de desobediência, a gente pode falar de Noé, o filho de Noé. Enquanto o pai foi obediente a Deus, sem saber algo que, cara, seria estupidamente louco, ele foi obediente a Deus, mas o filho não foi. Então, se a gente for falar de aparência com mal, a gente vai ver mais pessoas parecendo com Satanás, porque quando a Bíblia fala assim, vamos fazer o homem à imagem. Se eu falar assim na televisão, põe minha imagem aí, vai pôr a minha imagem. Qual é a minha imagem? Vai pôr uma foto minha. É minha imagem. Então, quando Deus fala que fez o homem à imagem, fez igual a Deus. Eu tenho a imagem de Deus. A imagem é semelhança. A semelhança se parece. O ser humano se parece um com o outro, é semelhança. Por mais que o ser humano seja diferente, cores diferentes, mas se você falar, isso aqui é semelhante a quê? É um ser humano. Você põe vários gatos, o gato é semelhante a um, é gato. Então Deus fez eu a imagem semelhante, eu tenho que saber a minha autoridade nessa terra. Eu sou igual a Deus. Então o que eu faço? Eu sou Deus. Então eu tenho que obedecer como a obediência do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Cada um tem sua função. Por isso que Jesus fala, olha, pode falar mal de mim e do meu Pai, que a gente está na mesma função, mas não fala mal do Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo não é perdão. A função do Espírito Santo é consolador, nos consolar. Com gemidos inexprimíveis, falar com o Pai. Olha, essa noite mesmo eu não consegui dormir direito. Falava, o Espírito Santo intercede por mim. Me ensina a motivar o Senhor a chegar a Deus e falar de mim. Me deixa meu nome conhecido aí. Essa é a função dele. Então, cada um no seu papel. Que nem tem a música, né? Cada um no seu quadrado. Mas amor, o culto é seu. Mas na hora que você falou de Sansão, me doeu o coração. Porque Sansão pagou sozinho. Te trouxe Davi fez uma nação pagar, então, filhos pagar. Essa é a chave da Bíblia, né? Que são várias histórias pra gente. Tá lá acompanhando, por favor. São várias histórias e que nos trazem aprendizado. Se a gente for mergulhar na palavra, a gente tem exemplos, é onde eu entro. A gente tem exemplo
de obediência e a gente tem exemplos de desobediência. A gente frisou a desobediência, a gente frisou consequências, porque toda ação tem uma reação. A gente planta e a gente colhe. A gente se entrega para Deus, a gente pede perdão, mas tem coisas que permanecem. E a gente tem que quebrar o ciclo. A gente tem que quebrar o ciclo da desobediência. A gente tem que se colocar na posição que Deus tem para nós. E aí como a gente falou da desobediência, quando fala assim em obediência, traz para mim duas figuras da Bíblia. Duas figuras que eu sou apaixonada pela história. Duas figuras que geraram nomes para minha família. A figura masculina gerou o nome do meu filho, Yosef. E a figura feminina gerou o nome da minha neta, que era o nome que a gente queria se nós tivéssemos uma filha. Então, para mim, exemplos de obediência, é lógico que tem vários, tá? Eu não estou separando, mas eu estou dizendo que para mim, eu sou apaixonada por essas duas histórias. E quando eu li, trouxe muito conforto no meu coração, muita alegria. Que é a história de José, que é a figura masculina, e a história de Radassa, que é a figura feminina. Então, e hoje eu escolhi trazer para vocês, como eu gosto de falar muito no quesito mulher, eu escolhi Radassa. Eu escolhi Esther. Tá? A presença para mim feminina de obediência é Ruth. Sim. A presença de Radassa ela foi obediente, né? Deus colocou ela lá mas Ruth não. Ruth não foi obediente a Deus. Ruth não foi obediente ao ser supremo. Radassa também não. Ela foi Não. Obediente. Primeiro não. Não, mas ela tinha um rei aqui, ok? Ela era casada com o rei, ela estava dentro do palácio. E você ser obediente ao seu patrão, ok? É muito mais fácil do que ser obediente a uma pessoa que está morando na Mas rua. aí você me traz dois pontos. Eu amo Ruth. A história dela é linda, ela foi fiel à sogra. Eu sei onde você vai chegar. Só que Não, ela foi Ruth... fiel a uma moradora de rua que não tinha nem Não, ela onde foi morar. fiel a Noemi, a sogra. Então, a sogra não tinha nem onde morar. Entendeu? Ela fez uma aliança com a sogra. O teu Deus é o meu Deus e onde tu fores eu irei. E ela não Linda. era nem crente, ela nem acreditava no Deus Ela era moabita, mas ela fez uma aliança. O teu Deus é o meu Deus. Não, mas aí você vê o que Deus fez na vida dela por causa da obediência. Davi veio dela. Sim. A geração de Jesus veio dela. Ela é bisavó de Davi. A geração de Jesus veio dela. Uma pessoa que nem judia era moabita. Sim, era moabita. Você viu como que... Gente, seja obediente. Olha a o que carga Deus da faz. obediência, né? E obediente a pessoas, não a Deus, Olha a o que Deus faz pessoas. nessa história. Noemi foi obediente a uma sogra que a gente nem sabe como é. É Ruth, entendeu? Então Mas eu entendo Radassa, também entendo. Então a gente Então, está na são mesma... duas figuras. Se a gente colocar Ruth e se a gente colocar Radassa, a gente coloca uma na posição que ela estava. Ela estava numa posição menos favorável. É inegável dizer que Ruth estava. Deus levantou a história dela, Deus colocou ela acima, colocou. Mas ela foi obediente, ainda sendo aquilo, ser fiel no pouco e te porei sobre o muito. Radassa estava sobre o muito. Radassa tinha todo o poder do reino. Ela era rainha. Radassa era rainha. Ela poderia, no auge que ela chegou e no ponto que ela estava, esquecer suas raízes. Mas se ela esquecesse sua raiz ali, ela também poderia ser morta, né? Ela poderia ser morta, mas ninguém sabia que ela era judia. Eu entendo. E até chegar no ponto de saber que ela era judia, ela poderia ter passado despercebida. Ela não hesitou em momento nenhum em primeiro obedecer. E depois se colocar, antes de qualquer um correr risco de E vida, ela podia ser morta, né? ela se colocou na posição. Ela falou, eu entrarei na presença do rei. E se perecer, pereci. Se ele me matar, porque se o rei não estendesse o cetro de ouro para ela era morta. Era lei, era regra. Então ela se colocou
colocou na frente de todo aquele povo judeu. Hoje a gente está vendo aí mais uma vez a guerra judaica, né, a guerra em Israel. E ali iria acontecer um grande massacre. Ia ser mortos todos os judeus. Estava valendo dinheiro, estava valendo recompensa pela vida dos judeus. Então os judeus ali iriam ser exterminados. E Deus usa ela. Então eu vou entrar na base da palavra, que a base da minha palavra é Esther 2:20. Tudo vai começar agora? Igual aquele filme que passa há muito tempo, sabe? Você já está assistindo um filme, mas daqui a pouco vem a logo do filme. Aí você, nossa, agora não começa. O que é? Você quer passar a Esse é o... falta a dinâmica, não vai fazer dinâmica. Eu já faço a dinâmica, né, amor? Você já faz a dinâmica. Esse é o versículo que eu li. E esse é o versículo que me chamou muita atenção. Então esse versículo fica no coração de vocês. Eu não sei que versículo que é. É o Esther 2:20, Então que fala assim: receba com bênção. seguindo o conselho de Mordecai. Do tio. Esther ainda, do primo. É primo. Ele é primo de Esther. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Esse versículo chamou muito a minha atenção quando eu li. Falei, gente, vocês têm noção que é uma menina, é uma radaça, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu a referência. Quem cria a radaça não é um tio, porque a família foi dissipada, a família foi exterminada. Quem cria a radaça é um primo que cria a radaça, porque ela perdeu a família, ela perdeu os pais. E hoje a gente vê as pessoas se revoltando com... Às vezes tem pai, tem mãe e se revolta. Tendo pai, tendo mãe. As pessoas estão revoltadas por muito pouco. As pessoas estão revoltadas por nada. Porque estão trocando o seu papel. Às vezes se revolta com o próprio pai. Às vezes se revolta com o próprio pai. Porque não quer entender, não quer se colocar no papel de filho. Radassa não tinha referência de pai e mãe. E Radassa, a Bíblia não mente. Quando a Bíblia fala que ela continuava a obedecer, como ela obedecia nos tempos de menina. Ela obedeceu o primo que cuidou dela. Era maior que o primo. Ela obedeceu esse primo e ela seguiu a obediência. A história de Radassa é linda. Eu não vou decorrer a história toda, mas leiam a história de Radassa. E vejam uma das histórias mais lindas, no meu ponto de vista, da Bíblia. E ela segue a orientação do primo. Ela vai para o harém do rei. Quando fala que o eunuco, Radassa acha graça diante dos olhos do eunuco. O eunuco se agraciou de Radassa. O eunuco separa a Radassa. Dá para Radassa 7 funcionárias, Radassa ainda não sendo ninguém. Só deixa claro quem é a Radassa, que a turma pode procurar na Bíblia. Radassa não é. Radassa é Esther. Radassa é o nome hebreu de Esther. E ele separa 7 funcionários para ela. Ele trata ela com a melhor especiaria que tem, porque ele achou graça. Radassa achou graça diante dos olhos do eunuco. E quando Radassa entra na presença do rei, ela acha graça também diante da presença do rei, porque elas eram levadas, eram muitas virgens, todas as virgens do reino, elas eram levadas diante do rei, e se o rei não gostasse, ela se tornava concubina do rei, porque o rei ia escolher dentre todas aquelas virgens, ele ia escolher uma rainha. E quando Radassa entra na presença do rei, Deus dá graça para ela diante dos olhos do rei. A Bíblia fala que o rei amou Radassa mais do que todas as outras. E ele coloca
uma coroa na cabeça de Radassa e torna Radassa rainha. E tem uma coisa da história que não sei se ela vai falar, mas eu vou falar. O rei ele estava traumatizado pela Rainha Vashti. porque ela era desobediente. Ele estava procurando uma mulher obediente. Olha aonde chega uma pessoa que conhece o seu Papel. A Rainha Vashti, ela não quis entrar na presença do rei e ela perdeu o seu reinado. No lugar de Esther, A desobediência faz a era a gente Rainha perder o Vashti. nosso A desobediência, como nós falamos antes, ela só faz a gente perder o nosso lugar, o nosso papel, referência. a referência e tudo que Deus tem para nós. A obediência, pelo contrário, ela nos faz ganhar o que Deus tem para nós. Deus nos coloca no lugar que Ele tem pra gente e a gente ainda recebe a honra de Deus, como Radassa recebeu diante do rei. E quando ela entra, Ele faz dela rainha. E aí esse versículo que está falando aqui, que ela continuava a obedecer. Porque primeiramente ela guardou. Mordecai falou para ela, não fala que você é judia. Não fala. Ela se colocou na posição de obediente. Ela permaneceu obedecendo e ela não falou. Quando ela fica sabendo que Mordecai estava de pano de saco, porque ele estava sofrendo a tristeza do povo que ia ser morto, ela manda roupa para ele. Ela cuida dele, ela manda roupa para ele. E ele não coloca, ele não aceita. E ele faz chegar a ela as cartas do que o povo estava passando. Então, ela estava numa posição, Deus colocou ela numa posição acima, mas ela continuava a obedecer. Esse versículo impactou no coração. Não importa a posição que Deus te coloca, não importa a posição que Deus te levante, guarde a origem, guarde os princípios, principalmente o princípio da obediência. E aí entra a história, que ela sabe da situação e ela fala, tem mais de um mês que eu não entro na presença do rei. Tem mais de um mês que o rei não me chama. E se eu entrar na presença dele, eu posso ser morta. Mas ela fala para Mordecai, fala para o povo jejuar. Fala para o povo jejuar 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. Porque eu e a minha serva, todas as servas que ela tinha, eu e as minhas servas, nós também jejuaremos. Nós faremos um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Os irmãos haviam para tocar, tá? E depois desse jejum, Você tira. eu entrarei na presença do rei. Se perecer, pereci. Mas eu vou entrar. E Deus colocou Radassa nessa posição porque ele já sabia esse Justamente aonde Mordecai fala para ela, talvez seja para esse momento que Deus te colocou aí. Porque Deus sabia que ela era obediente desde Porque ela era obediente desde menina. Porque a gente conhece o fruto desde pequeno. Desde menina. Então, a gente sabe quem é obediente e quem não é obediente. E Deus sabe mais ainda. Deus. Então Deus Somos não levanta pessoas. Deus já veio levantando ela por uma sessão por um histórico de obediência. Porque, que nem eu falei, ela podia se revoltar. Não tenho mais pai, não tenho mais mãe, eu não tenho mais referência, ela podia se revoltar, mas ela preferiu obedecer. Ela preferiu se colocar na posição de obediente. E ela entra na presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, a Bíblia fala que Deus deu graça a Radassa aos olhos do rei. E o rei estende o cetro dele de ouro e fala para ela, pede até metade do meu reino te darei. Mordecai também foi tão obediente, né? A gente vê o que acontece com Mordecai. Sim. Ele fica como segundo no reino, ele pega tudo daquele que não era obediente. Sim, daquele que não era obediente, do mal. E ela, primeiramente, aí também me chamou muita atenção, porque ela foi muito sábia. Primeiramente, em proclamar um jejum. Ela pediu um jejum para todo o povo de 3 dias. Ela, na posição de rainha, se colocou na humildade. Por isso que a
humildade e obediência, tá ligado? Ela se colocou na posição de humildade. Eu vou jejuar para Deus. Eu vou fazer um jejum de 3 dias para Deus. Pelo povo, pelo meu povo, e vou entrar. E quando o rei fala para ela, que queres? Ela fala, eu quero que o rei vá no banquete. Eu vou preparar um banquete para o rei. Ele levou o inimigo aí. E aí você vai no profundo da sabedoria de Radassa. Ela foi sábia em preparar esse banquete para o rei. E ela chama o inimigo, aquele que tramou, primeiramente contra o primo dela, porque o ódio de Amã era por Mordecai, porque Mordecai não se prostrava. Então, obediente a Deus. Obediente a Deus, eu não me prostro, eu tenho um Deus, eu não vou me prostrar. Ele permanece na posição de obediente. E Amã teve raiva dele, ódio dele. E pelo ódio de Mordecai, ele decreta a morte e o extermínio do povo judeu. E Radassa leva o rei e o inimigo. O povo de Israel conhecia o pai que tinha. Sim. E ele não ia se prostrar diante Ele não ia se prostrar diante do homem, ele não ia adorar o homem. E Amã fica com ódio por causa disso. A gente sabe que o povo judeu é odiado desde sempre, porque o inimigo quer destruir esse povo. Mas é igual o Mordecai falou para Radassa, o socorro vai vir. De onde virá o socorro eu não sei, mas talvez seja por esse momento que Deus te colocou aí. E ela é usada com toda a sabedoria, com toda a humildade, ela é usada para o socorro desse povo judeu. E aí o rei vai nesse banquete e pergunta para ela, o que você quer? E ela faz ele vir mais uma vez. Deus deu essa sabedoria para ela, Deus conduziu dessa forma. E 2 vezes. Duas vezes. Ela entra na presença do rei, o rei sagrado dela, aí ela convoca ele para um banquete. Ele vai nesse banquete. E ele pergunta o que você quer, o que a rainha quer. E ela fala, eu quero que o rei volte no dia seguinte para o banquete. Enquanto isso, no cenário decorrendo, Amã está preparando uma forca para Mordecai. Essa forca está pronta na frente da casa de Amã para o extermínio de Mordecai. Porque Amã ia pedir a morte de Mordecai, dizendo que ele não se prostrava. E nisso o rei perde o sono, lê os autos dos livros e vê que Mordecai salvou a vida do rei. Porque Mordecai ficou sabendo de uma emboscada, de fato era real. Poderia ter sido Amã que tinha montado essa emboscada. Mas a Bíblia fala que eram 2 pessoas que prepararam, inclusive essas pessoas foram mortas por tramar a morte do rei. E Mordecai salva a vida do rei. E o rei falou, o que foi feito a esse homem? E falou nada. E nisso está entrando Amã para pedir a morte de Mordecai no pátio do rei. E o rei pergunta, quem está no pátio? Amã. Manda Amã entrar. Quando Amã entra, olha como é o orgulho e a vaidade. Quando Amã entra, o rei fala, o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele queria uma opinião. E Amã achou que esse homem a quem seria honrado seria ele. Então ele fala, pega o melhor cavalo do rei, pega a vestimenta do rei, pega o anel do rei, pega tudo que é do rei, põe nesse homem e põe um homem da sua maior alta confiança para puxar o cavalo e falar, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele fala, então assim será feito. E como você é o homem da minha mais alta confiança, você vai pegar Mordecai, vai colocar as minhas roupas nele, vai colocar o meu anel nele e vai puxar por todo o reino e falar. Isso deixa como exemplo como devemos honrar uma pessoa. Isso é um exemplo. A Bíblia falou honra. Como que eu devo honrar alguém? Isso é um maior exemplo. Um exemplo de honra. O rei quis honrar aquele que salvou a vida dele. E assim se faz. O homem que estava entrando na presença do rei para pedir a morte de Mordecai, agora está puxando o cavalo, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E nisso vem o banquete da rainha Esther. Ele vai para o banquete, ainda
ainda achando, eu estou indo para o banquete da rainha. Quando chega no banquete, o rei pergunta para ela: pede, rainha, qual o seu desejo? E ela fala: Senhor, eu quero pedir que a minha vida seja preservada. Ela é tão sábia que ela fala: se nós fôssemos vendidos como escravos, não teria problema. Nós nos tornaríamos escravos. Mas estão pedindo a nossa vida. Estão pedindo o extermínio do meu povo. E o rei olha para ele e fala: mas quem fez essa maldade? E ela fala: esse, que é a mão que está ali no banquete. Usou o anel do rei, enganou o rei também, né? Ele induziu o rei, por isso a importância da gente não ser induzido. Ele induziu o rei a fazer um decreto, ele tinha o anel do rei, ele bate o anel do rei para fazer esse decreto. E o rei fica muito nervoso, e ele sai. E a mão fica muito desesperada e se joga, clamando pela sua vida sobre Esther. E a hora que o rei volta, o rei fica muito enfurecido por ele estar naquela posição ali sobre a rainha. Ele fala: você tá em cima da minha rainha e tudo mais. E aí ele fala, né, o que eu vou fazer com esse homem? E aí alguém fala para ele: tem uma forca. Tem uma forca preparada para Mordecai. O mesmo que salvou a vida do rei. O mesmo que salvou a vida do rei. Essa forca está preparada na frente da casa desse homem para matar Mordecai. E o rei ordena que a forca preparada para Mordecai, que a mão preparou, a mão seja morto nessa forca. E a gente aprende também o que é desobediência. Diante da sua casa. A Mordecai, a mãe e toda a sua família perdeu tudo, morreu, perdeu tudo que tinha. Sim. A desobediência só traz o quê? Morte Perca e morte. Desgraça. A gente vê por Davi, a gente vê, né? Essa é a desobediência. E o fruto da obediência, na posição de Mordecai obediente, na posição de Radassa obediente. Radassa é honrada como rainha. Mordecai é chamado pelo rei. O rei entrega para Mordecai o anel dele. Coloca ele como primeiro-ministro. Abaixo do rei era Mordecai. Dá para Mordecai tudo que foi de Amã e fala para ele: olha, agora o anel está aí. Faz o decreto que você achar que precisa ser feito para salvar o seu povo. E é feito um decreto, e aí você só vai falar que o inimigo do povo judeu foi morto, o inimigo do povo judeu foi morto. E a Bíblia frisa bem que todos os filhos de Amã foram mortos. Porque ele foi morto e a geração dele foi morta. O inimigo do povo de Israel foi morto por aquele decreto. E Mordecai é primeiro-ministro daquele reinado. Então essa é a história e a diferença da obediência e da desobediência. E para finalizar essa palavra, eu quero ler João 14:21. Que fala assim: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então essa palavra, ela prova que a obediência prova que nós amamos a Deus. A Bíblia fala que nós somos chamados de filhos de Deus quando nós trabalhamos pela paz. E aqui mais um versículo está dizendo que nós provamos a Deus que nós o amamos quando nós obedecemos. Então essa é a palavra. A obediência tem o caráter de Deus. A obediência. Desobediência tem o caráter de Satanás. Sim, como eu comecei falando, a figura suprema da obediência é Jesus. A figura suprema da desobediência, da rebeldia e da rebelião é Satanás. Então, em quem você quer se espelhar? Na obediência ou na desobediência? Ou melhor, quem você é, né? Na humildade ou no orgulho? Quem nós somos, nós podemos mudar. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos opção. Às vezes a gente vai colher plantações erradas, mas a gente pode, a partir de um momento, tomar uma decisão. Falar: eu não quero estar na posição de desobediente.
Eu não quero trazer para minha geração o ciclo da maldição. Eu quero me colocar na posição de obediente. Às vezes pode não ser fácil se você tiver raiz de desobediência. Você vai precisar se quebrantar. Você vai precisar falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero estar na posição de desobediente. Eu quero estar na posição de obediente. Porque a Bíblia fala que a obediência prova que nós amamos a Deus. Então, quando eu assumo o meu papel, Senhor, eu quero assumir o meu papel porque eu te amo. Senhor, eu quero assumir o meu papel porque eu quero ser obediente. Senhor, eu quero assumir o meu papel porque eu sou humilde e entendi o meu papel. Nós temos o nosso papel. E o maior símbolo da hierarquia que Deus traz para nós, porque a hierarquia nasceu lá. A hierarquia nasceu no coração de Deus. O céu tem uma hierarquia. E a maior figura da hierarquia aqui para nós hoje é a família. Então guardem que a hierarquia vem de Deus. Esse negócio de se revoltar, esse negócio de se rebeliar, porque o fulano é maior, porque eu tenho que ser maior, isso vem de Satanás. Nasceu no coração de Satanás. Então que vocês guardem essa palavra sobre obediência. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. Foi isso que Deus esteve ministrando no meu coração a partir do momento que eu peguei, que eu estava com a palavra obediência nas mãos. Deus já tinha ministrado esse versículo de Esther que impactou meu coração. Ela era a rainha, ela era poderosa. Deus já tinha exaltado ela, Deus já tinha colocado ela no lugar acima. E mesmo assim, ela continuava a obedecer. Ela não deixou o reinado subir na cabeça dela. Ela não deixou o reinado fazer ela ser orgulhosa. Ela entendeu o seu papel de humildade, de serva, obediente. E Deus a honrou. Uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, você trouxe uma palavra de obediência, né? Sim. E fundamental, especial demais, né? Que a gente precisava ouvir. Eu falei para Deus comigo ouvir, mas um pregador, ele consegue extrair a mesma vertente em outras palavras, né? Sim, outro prisma. Que da hora, né? Isso que é bom conhecer a palavra de Deus, né? Você consegue, você está pregando aqui, eu estou indo Deus para tá te outro, levando lá. estou indo para outros, as obediências e as desobediências. Por mais que você seja o povo de Deus, você pode ser desobediente, que nem Davi foi desobediente, né? Davi foi desobediente, é uma lei dada por Deus, né? Então a gente consegue, isso que eu falo, nós não perdemos nada. Eu já vi vários, que hoje, né, tem muito aí, cara, coach, né? E esses coaches, né, falam que a única coisa que a gente leva é o conhecimento. Até o Tecar fala, nossa, Sim, cara, se eu tivesse esse conhecimento. se eu tivesse que aplicar alguma coisa no conhecimento. E não há um conhecimento maior e melhor que a Bíblia, né? Não tem. Então, você pregando aí, eu não sei quantos aqui estavam vendo outra, eu vi que o Alejandro já estava em outro prisma também, né? O Alejandro conhece um pouco a palavra, então é muito bom. Muito bom. Aí você começa a ver, nossa, esse foi obediente, nossa, esse não foi. Na palavra, e a gente sabe o que acontece. Eu nunca vi um cara que é desobediente a alguma coisa, porque se você é desobediente a alguma coisa, você é desobediente a Deus, por isso que precisa mesmo. Porque ser obediente não é fácil, mas ser desobediente é pior. Entendeu? Né? A desobediência traz o caráter mesmo do mal, né? E é interessante, é interessante. Agora, para semelhar com as pessoas, faz uma dinâmica, a gente está esperando uma dinâmica. Aí, olha lá, tá vendo? Desobediente, ó. Acabou de começar. Olha lá. Tá? Você pregou bem e 44. 11:44? Glória a Deus. Então, na verdade, antes de fazer
essa dinâmica, Vai fazer dinâmica. você tá pedindo, pede. Começa com a irmã, Vai começa com a irmã. perguntar os obedientes. Eu vou botar isso. Cite um obediente e cite um Isso é legal. Antes, só antes de. É exatamente essa. Antes de fazer essa dinâmica, eu vou só fazer um adendo que Deus me fez lembrar com muito carinho desse momento. E eu quero deixar, por algum motivo, não sei o motivo, mas eu quero deixar ele antes mesmo que eu esqueça. Meu cunhado é obediente. A sua convicção. Portanto, ele está sozinho, no sol de não sei quantos graus. Meu cunhado, ele é desprovido de cabelo, a cabeça dele é sério, está toda suada que eu acabei de olhar. Eu estou incomodado de ouvir ele lá. E a gente não está podendo, ou eu não estou podendo nem deixar um filho meu ali junto com ele. E a gente pediu para ele parar, não fazer hoje, fazer outro dia. Ele falou, não, ele é obediente ao que ele se propôs a fazer. Então, independente das circunstâncias, seja obediente. Ele poderia estar aqui tomando uma copa, ouvindo a palavra, né, que também é uma bênção, né? Maria, como que é? Marta e Maria, né? Mas ele se propôs, ele não veio aqui, ele se propôs a fazer o trabalho, ele nem sabia. Ele está lá no sol, sozinho, batendo massa, para quê? Cuidar de um carro que não é dele, é meu. Né? Ou cuidar também da minha segurança, porque eu levo um tempo para entrar no carro ali, que é perigoso. Então, por isso que ele vai fazer. Obediente. Você entrar. Ele está me servindo. E quanto que eu estou pagando? Ele está pagando, não é nada. Ele está sendo obediente no que ele se propôs a fazer. Então seja obediente no que se propôs a fazer. O Juan, ele tem uma função na empresa e ele tem que ser obediente no que ele se propõe a fazer. Ele não foi, ia colar os papéis dele lá. Teve que tirar, graças a Deus deu certo, mas ele ia dar um prejuízo para a empresa de R$2.000. Porque talvez, eu perguntei, o erro foi da máquina? Não, foi meu, pai. Tem hora que a gente, o nosso erro pode custar muito caro. Às vezes um desemprego, às vezes a perca de um filho. Né? O erro pode ser muito caro. Então seja obediente no que você propõe a se fazer também. Você precisa ser obediente. A obediência cabe em qualquer lugar, em qualquer cantinho, em qualquer família. Né? Ela é só formação. A minha irmã falou que é a formação. É verdade. Então, o que eu não sei por qual motivo, mas Deus me trouxe isso na memória, eu quero deixar aqui registrado. Eu lembro, e mais uma vez eu lembrei, num momento muito crucial. Às vezes a gente tem que ter referência, às vezes a gente tem que ter alguém com quem a gente se aconselha, que vem da parte de Deus, Direção, né? e a gente tem que ter humildade para ouvir e para obedecer. O meu esposo, para mim, ele é a figura de autoridade. Sou eu, esposo dela. Eu tô bonito, eu concordei, não pedi Mas é a explicação. vou estar aqui do lado para ouvir, né? Agora. Ele é, para mim, ele é a figura de autoridade. Eu coloquei como referência na minha vida, eu entendi o meu papel. E eu me coloquei nesse papel. As meninas aqui também tem que se colocar. Então, para mim, ele é a maior figura de autoridade. E teve um momento na nossa vida que a gente queria tomar uma decisão. A gente queria sair de um ministério qual a gente frequentava. E eu lembro que ele se aconselhou com uma pessoa que era uma referência muito grande para ele, na vida dele, pra gente. Alguém que a gente tem um carinho gigantesco. Maestro, Deus Maestro, recolheu Zé ele. Deus já recolheu, Deus já o levou para si. Mas na época ele estava no nosso meio ainda, eu lembro que eu estava ainda grávida do Yosef, ele acompanhou muito a gestação. Ele falou, até falo da história de José, porque ele falou esse menino é José, José do Egito, sem saber que o nome do Yosef é José, não ia ser José. E meu esposo aconselha e fala com ele, maestro, eu acho que é hora de sair do ministério e eu vou sair.
E o maestro olha para ele e fala assim, não é o momento de sair. Não é hora de sair, Edson. Não sabe agora. E o meu esposo olhou para ele e falou assim, amém, maestro. Se não é o momento, eu vou esperar o momento. E eu achei um ato muito grandioso, muito nobre. Era algo que ele estava querendo fazer, era algo que, por instinto, e ali naquele momento ele podia ser orgulhoso. Falar, não, eu quero sair, eu vou sair em ponto. Mas ele entendeu que Deus estava usando a vida do maestro para falar com ele. E ele se coloca nessa posição de obediência, de humildade. E passou um tempo, e eu lembro que o maestro, a gente não perguntou, não falou mais, não falou mais. E chegou o tempo, o maestro te ligou. O maestro disse assim, agora você pode sair. E eu guardei muito isso no meu coração, porque foi algo assim muito espiritual, muito forte. E eu saí. E você saiu. Eu sou obediente. Então, eu guardei isso no meu coração. Então não é feio a gente ter conselhos. Vou falar uma coisa muito séria. Seja obediente quem você põe como autoridade na sua vida. Eu pus o maestro como Sim, autoridade. você. Agora tem coisas na vida que a gente não tem como escolher quem vai ser a autoridade nas suas vidas. Minha mãe é autoridade sobre mim. Meu pai era. E eu também não soube ser fiel. Talvez se eu tivesse sido fiel como eu fui com o maestro, minha vida seria outra. Mas nunca é tarde para a gente começar. É o que eu falei. Às vezes a gente não entende. Nem a Fran. Às vezes a gente não entende. Deus ministra uma palavra no nosso coração, talvez em algum ponto da nossa vida. E nunca é tarde. Porque se a gente tem vida, a gente tem a opção de mudar. Então, se de pequeno você não recebeu essa ministração, você não recebeu essa visão e você não acolheu, não tem como voltar. Mas tem como fazer diferente. Do partir do momento que a gente ouve e toma uma decisão. Então, eu só quis trazer isso porque Deus trouxe muito na memória isso. Então, é exatamente como ele falou. Gente, Se você colocou... gente, para aí. Olha, a Fran tá fazendo uma coisa De feia respeito, no culto. de respeito. No culto, onde tem a presença de Deus aqui. Gente, ela tá me mostrando o dedo. Não, a cultura dele é ser do Senhor. Ah, tá, então desculpa. Então, se a gente coloca, né, porque a gente... algumas autoridades, elas são impostas sobre as nossas vidas. Como os pais, a gente não escolhe. Mas outras autoridades, nós escolhemos. A esposa escolhe o marido. E o marido é a autoridade sobre a vida dela. Então, a partir do momento que ela escolhe, Verdade. ela tem que colocar. Ela tem que se colocar no seu papel de obediência a esse homem que ela escolheu como autoridade. O homem, ele escolhe a família que ele vai construir. Se ele não está pronto para ser líder, se ele não está pronto para exercer sacerdócio e autoridade, então ele não coloca uma família. Agora ele é obrigado, como homem, sendo filho, se colocar na posição de servo, de obediente. Então, agora vamos para a dinâmica, que eu só quis deixar registrado Eu te amo, meu esse amor. momento. E agora vamos para a Eu pensei que dinâmica. tinha uma cartinha falando bem de mim. E vamos começar com a cunhada. Bora! Dinâmica. Minha irmã tá pronta. Filma ela, filma ela. Uma figura de obediência e uma figura de desobediência, cunhada. Você mencionou aqui na obediência a Deus e desobediência ao Tiago, né? Não, uma figura na Bíblia, que você fala, não, essa figura representa. Para mim ela representa uma figura de obediência e para mim ela representa uma figura de desobediência. É na Bíblia. Ah, pode ser uma Abraão figura. foi um homem fiel a Deus, obediente. Jó foi um homem obediente, fiel a Deus. Uma só. Pra gente. Hã? Tipo, pra gente. Daqui a pouco você vai Então, falar. pronto. E desobediente foi Caim, né? Caim, ele não procurou o melhor, ele procurou fazer o que desagradava a Deus.
não agradou a Deus no mínimo. Até mesmo que chegou no máximo que não teve mais jeito. Tem figura pra todo mundo. Vanessa. Eu ia falar das coisas que Você tá. Você já falou da. Tá, pra você, quando fala figura obediente, quem te veio na mente mesmo que essa pessoa foi citada? Jesus fazia obediente. Radassa como obediente. É que ela fala baixo. Ah, tá. E desobediente, Davi? Davi. Mas Davi não foi. Ele acabou desobedecendo, mas ele era mal obediente, Davi. É que ele teve A um consequência. Teve um momento que ele desobedeceu uma Ele vez. desobedeceu, só que Ele a desobedeceu consequência uma da vez. desobediência dele foi muito Mas grave. ele era Cabeça mal tá obediente. certa. Obediente ao pai dele, quando ele era pastor de Ele ovelha. era Obediente a Saul, que não queria matar por ser um homem ungido de Deus. O Davi era mal Ele era obediente. obediente, mas no momento pra ela, não desobediência, mas no momento de desobediência, a consequência da desobediência. Não, dele ele foi pagou muito feio grande. pela desobediência, mas. Exatamente. Você, Juan, uma figura de obediência e uma figura de desobediência. Acho que uma figura de obediência veio na minha mente Samuel. Desobediência? Desobediência. Só faltava ele desobediente. Ele obedeceu até a mãe dele, E sim. desobediente eram os filhos de Levi. Muito bom. Levi. De Levi. Ele. 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 Aquele lê a Bíblia. Levi, Leão antigo, não conhece nem Pra o você, conhece. você. Gente, tá, continua. Tá, o que foi, mano? Então, eu mencionei Abraão. Ela já pulou. Já passou sua vez. Não sei, mas ele é muito forte, né? Porque ele não mediu esforço para dar o que ele mais amava. Deus falou, filho, toma lá. Mas Quem é maior a amor que desobediência, esse? mas a desobediência dele também foi grande, que tá uma briga até hoje. Mas amém, deixa eu ficar quieto, que é Ah, mas complicado. teve, né? Uma Não passagem. adianta você tirar 10 na prova, A desobediência dele não de adianta tentar um pagar. filho, vou levantar. Então, mas de Aí tentar ele foi pagar. desobediente, eu Sim, vou deixar entendi. quieto a desobediência porque ele tirou 10 na prova. Tá, mas porque ele tentou pagar, mas ele, a mulher dele que pediu pra que Então, vai ouvir as pessoas erradas. tá. Quem você está pondo como líder na sua vida? Ele era líder da mulher, mas a mulher, em momento, o homem quando é fraco, Davi foi fraco. Ele desobedeceu a Deus por causa de uma mulher. Todos os homens que desobedeceu a Deus por causa de uma mulher, Pagou o preço. não, nós pagamos um preço. É verdade. Começa com Adão. Começa com Adão. A Bíblia é bem clara. Cuidado com quem você põe. Você é autoridade na sua casa. Aí você deixa seu filho ser autoridade, você vai pagar o preço. A sua geração vai pagar o preço. Você deixa sua mulher ser autoridade, você vai pagar o preço. Seus filhos vão pagar o preço. Sua geração vai pagar o preço. Cuidado com quem você tem posto como autoridade na sua casa. Porque a autoridade é você. Você, Yosef, Tá vendo? De uma autoridade figura dá de um- obediência 10 dias de e palavra. uma figura de desobediência. De obediência. Uma figura, a Vanessa obediente, uma figura de obediência no pensamento do Yosef, e desobediente. Fran? Eu tô brincando, gente. Eu tô perturbando, olha, não vai lugar de perturbar. Como obediência eu coloco José José. e desobediência eu coloco Eva. Você vai botar. É você. Eu também ia pôr José. Eu tava doido pra falar José. Porque esse foi obediente, esse foi. Por isso que eu citei No José entanto- e Radassa. No entanto, ele é tão obediente que ele é tipificado Cristo. Eu li, né? Eu Ele já li várias tipifica vezes. Cristo. Mas para trazer esse culto, eu li mais uma vez, né? Eu li a história de Radassa e eu li a história de José, né? Por isso que eu ainda falei, eu sou apaixonada por essas duas histórias. E a história de José é muito linda. Ele foi obediente,
Ele foi obediente ao é pai. estranho, né? Porque, tipo, ele deve ter pecado em alguma coisa mesmo, relatando a A Bíblia. Bíblia não relata o pecado dele, Porque o fala pecado que todos dele. pecaram. Ele foi obediente aos irmãos. Ele foi obediente aos irmãos, ele foi obediente a Potifar. E aí no final a Bíblia fala que ele foi obediente a Deus, porque quando a mulher de Potifar chamou ele várias vezes para se deitar com ela. Vem, se deita comigo, não foi uma vez. Vem, se deita comigo. E ele fala, não, eu sou obediente a Deus. O meu patrão, Potifar, me colocou sobre todas as coisas aqui. Eu mando em tudo, menos em você. E ele se colocou naquela posição, mesmo ela lhe persuadindo, a gente não sabe quanto, porque a Bíblia fala que foi várias e várias vezes. A mulher que disse que era muito bonita, Eu me vejo como José. Sabe? persuadindo ele. Não? E ele fala, não, eu sou obediente a Deus. Ele Se fala, eu tivesse lá, eu pegaria. eu não vou desobedecer a Deus. Ele fala isso, eu não vou desobedecer a Deus. E aí no final a gente sabe que ela trama contra ele, que ele vai preso por causa disso. Eu tô ouvindo, é que o pai falou. Então, realmente, por isso que eu falei, eu tenho José, uma das histórias mais lindas de obediência, José e Radar. Não é, Mas então. como eu queria trazer, mas no âmbito mulher, né? Porque eu queria falar mais, eu queria Isso, falar mano. mais para as mulheres do seu papel, então eu trouxe Radar. Então, tipo, quando fala de Davi, Deixa ela falar. Deus deixa claro que o único pecado de Davi foi. Vai matar o marido dela. Não, é tudo um pecado só, né? Não. Pegou a mulher do Batseba e ter matado ela. Foram. Não. Foram Se ele tivesse pecados pego. Não, porque Deus olha e fala, eu tiraria todas as mulheres. Então, Tiraria tipo, todas as é mulheres, um se você pacote de escolheu aquela pecado, que não entendeu? O podia. pacote de pecado foi lá pro Batseba. Aí, tipo, Deus deixa claro que esse foi o pecado de Davi. Agora, Deus não deixa claro o pecado de José, mas fala que todos pecaram. Porque Então, José acaba entrando por Sim, Deus. mas porque ele se colocou na posição de obediente, mas ele pode ter falhas, né? Comuns, ele não Ei, pode Jó, todo mundo coloca na posição de obediente, mas Jó blasfemou. Então, às vezes, ele deve estar lá naquela cadeia, deve ter blasfemado uma vez, e a Bíblia foi mais um ponto da bênção. pecado comum, pecado que Mas é que não não fala, tira, porque na porque Bíblia- ele vem e tipifica Cristo, Sim. entendeu? Isso acontece Vai lá, tá A vendo? Bíblia não fala. Tem que ler mais. É difícil a gente porque a Bíblia não fala em momento nenhum que ele questionou, ele foi pra cadeia inocente, ele Mas não fala que ele ficou Então, reclamando. vai Você tem que ler mais a Bíblia, rapaz. em Vai pra momento frente nenhum. dela. Ele está Josézão tava lá de boa na cadeia. Era o líder da cadeia. Ele achou, como Esther, Deus da graça a Potifar, Ah, pá. Deus da graça a Potifar, Potifar acha graça de José, Vai, depois ele vai pra agora a cadeia. dinâmica E dela. o carcereiro, Carcereiro, Deus da ele vai pra graça, graça aos olhos de do Jesus. carcereiro, ele se torna o Ele nem líder. ficava na E cadeia. depois ficava ele cuidando vai da para cadeia. Faraó, como Mordecai, né, que foi acima do Quem foi rei, desobediente foi abaixo os do irmãos rei. dele, que não enterrou ele nem direito. Ele pediu pra enterrar ele lá na terra dele e os caras deixaram ele pra ser enterrado no Egito. Os irmãos dele é fogo. Afro, Exemplo de obediência a Moisés e de desobediência a Jonas. Jonas. Jonetas. Moisés e Jonas. O exemplo de desobediência que segue a mesma linha assim de Jonas, que não queria pregar, não queria é Jeremias. Isso daí sofreu. Isso daí sofreu porque não queria seguir as ordens de Deus. Agora de obediência, deixa eu ver. O povo já falou a maioria que eu estava pensando aqui. Enquanto você pensa, eu classifico algumas diferenças. Eu classifico Jó como paciente, ele falhou, lógico, mas o processo que ele passou, ele foi paciente. Jonas e É porque Jó não tinha muito o que e obedecer. Jeremias Primeiro que Jó, ele não como era filho de Deus. teimosos. É porque a desobediência, né, como eu trouxe Sansão, eu traria também Adão. Adão é o exemplo da desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu. É outros mais O que óbvios. mais? Mas aí, Agora, Jó, realmente, Jó não porque tinha Deus que falou pra ele, obedecer. não coma. Jó não tinha o que obedecer. Tipo, quando fala de Abraão, Deus falava para Abraão, vai ser assim, eu vou te dar um filho e tal. E aí ele foi lá e desobedeceu.
Jó, Deus falava com o diabo sobre Jó. E Jó não sabia o que estava Já não sabia, acontecendo. mas Jó foi paciente. Jó não sabia Por o isso que eu era para classifico fazer. como paciente. E o Jonas e o Jeremias eu classifico como teimosos. Porque eles teimaram, eles não queriam, eles relutaram. Então foi uma teimosia. Mas enfim. Sou eu agora? Não, eu já Não pensei. falta eu falar de um obediente. Eu acho que um obediente também foi Paulo. Paulo também foi bem obediente. Quando na cabeça dele seguir Deus era matar, ele matava. E quando ele viu o que era Cristo, ele obedeceu, foi surrado, E foi apanhou. expulso pelos próprios Foi povos expulso dele. pelo Pela igreja. quem era a família dele, né? Assim, família, tipo, o povo dele. Mas mesmo assim ele seguiu até o fim. Ficou 14 anos parado, esperando. Alguém destruíram a cadeia, falou, não vou sair daqui, senão Ele ele tinha morre. dinheiro, hein? Tinha dupla cidadania. Ó, obediência pra mim, ser igual. Cair? Não, cara. Então, Você falou caiu, eu caí. Acertei. Obediência ser igual, vou dar duas pessoas muito loucas. Obediente. É. Uma não é louca, porque é Enoque. Enoque para mim foi exemplo de obediência, né? Exemplo. E também assim, a Bíblia não cita, né? Nenhum erro de Enoque. A Bíblia, na verdade, fala muito pouco de Enoque, a gente vai chegar no... Cara, que ele andou com Deus. Então, e ele foi tão obediente que ele foi arrebatado, né? Ele foi muito obediente. Uma outra pessoa que eu falo que foi muito obediente. Quem? Fala, filha. Meu Deus, ela fala e eu não sei. Elisa. Outra pessoa que foi muito obediente na minha concepção foi Dalila. Entendi. Muito obediente. Muito obediente. Ela foi obediente. Ao mal. Né? A gente. E a Bíblia não condena a Dalila. Você pode ver que não fala sobre que Dalila morreu, que Dalila nada. Fala de Sansão, que foi desobediente. Porque mesmo você sendo obediente no que é errado, mas eu sou obediente, vamos lá. Eu sou obediente a Jujuju. Eu levantei Jujuju como líder da minha vida. Esse Jujuju, ele nem existe, mas ele é o Jujuju. Eu vou ser obediente, isso chama a atenção de Deus. Né? E você não vê a desgraça na vida de Dalila. Né? A Bíblia também não nos relata. Com certeza ela pagou um preço porque ela mexeu, porque, sabe, tá no lugar errado, na hora errada. Mas ela foi obediente. Porque eu acredito que ela tinha carinho por Sansão, né? Mas ela foi obediente ao que ela foi proposta. Então, às vezes, não, seja obediente no que você foi proposto. Que você não vai ver uma descarga dentro de você, né? Deus se alegrou que ele não era judeu e Deus mandou, me ajuda no nome, que ele mandou Pedro lá, e Pedro, Cornélio, ele era obediente na crença dele. Entendeu? E Deus mandou ele lá. E aí quem foi infiel foi Pedro, que achou que era maior do que Cornélio. Sim. Achou que precisava. E Deus não precisava de Pedro. No entanto, foi. E aí foram batizados, aí criticaram Pedro, porque não, Pedro e tal, às vezes. Então a gente precisa aprender o que é obediência. Né? Não é obedecer. Não, você tem que ser. Se você não é obediente à pessoa pela qual você serve, então você não é obediente a ninguém e a nada. Ok? Eu sou obediente no meu patrão, mas não sou obediente com a minha mãe. Você não é obediente a ninguém, meu irmão. Uma hora você vai errar, uma hora você vai ferrar, uma hora. Né? Então, duas pessoas obedientes, né? Eu pus o extremo de obediência, Enoque. Que ninguém aqui lembrou de Enoque. Me deixa triste. Eu lembrei de Elias. E também não. Eu lembrei de Elias. Elias? Elias foi obediente, mas não foi também, né? Obediente é Enoque. Hã? Não, Enoque é lá bem antes.
Então eu punho Enoque. Não, Elias e Eliseu, verdade. É. Eliseu foi obediente a Elias. Eliseu era obediente e desobediente era o servo dele lá, o esqueci Não, se a Já gente sim. pegar Já. dois obedientes, a gente vê que Elias foi muito obediente, mas Eliseu foi mais obediente que ele, porque ele foi obediente ao homem e depois a Deus. Sim. Né? Ele seguiu uma. Deus deu pra E ele não foi ter muito obediente também, porque Elias mandou ele ficar e ele não ficou não, ele foi atrás de Elias, porque ele estava querendo a bênção. a bênção daquele, ele foi mais obediente ao que ele acreditava que era Deus, amém? Mas a gente não vai entrar nessa primeira questão, então a gente vai ficar 10 anos aqui conversando. Falei que o tema é riquíssimo. Você é rica, amor, você é rica, uma mulher rica. E uma pessoa que me traz tristeza em falar de desobediência, que já foi fala aqui, né? Que é muito triste, né? É muito triste. Foi o cara que fez a terra experimentar sangue humano. Ele foi desobediente ao pai. Ele foi desobediente à mãe. Ele foi desobediente ao irmão. Por quê? Porque ele tinha inveja. Ele era orgulhoso, invejoso. Ele tinha toda a raiz do mal. E quando você vê que a pessoa tem uma raiz do mal, ela vai sangrar alguém. A terra vai experimentar o sangue de outra pessoa pelas mãos da desobediência, da arrogância, né? Porque a gente está vendo essas brigas aí, é desobediência, é arrogância. E aí a gente vê ainda, nosso país ainda, apoiando o criminoso, né? E por quê? É a culpa. Não, a culpa é sua, você pôs esse criminoso lá também, né? Você tem a opção de fazer diferente, mas você continua fazendo os mesmos erros de Adão e Eva, né? Então, e agora, o maior desobediente na minha visão de toda a Bíblia, eu vou fazer esse, deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho, e vai ser corrido. Na sua opinião, mana, o maior desobediente da Bíblia, uma pessoa fala e já passa para outra. Não sabe. Não, Adão foi mal desobediente, ele que estava. E você? Ele escreveu tudo. Hã? A tia tá igual aquele Satanás? cara que fala, Ok. chegando no céu encontrando a Ó, começa a bater vamos lá. aqui. Fala. Pra mim é Satanás. Satanás, e você? Para você também. E você? Satanás? E você? Eu acho que o maior desobediente é Adão. De homem? De Não, mulher de que anjo. De menine. De homem ou de De anjo? menine. E para você, meu amor? Se for homem, Adão. Olha, Vai ser. não, o maior desobediente foi Adão, porque Satanás não tinha poder nenhum sobre o homem. É mesmo, Adão deu. Mentira, vai chegar no Ele céu não tinha poder arrebentando, nenhum. Adão. Se o homem não tivesse pecado, a Satanás seria nada. Quem deu poder a Satanás foi Adão. Foi o homem, Adão. Adãozão. Mas ele não foi desobediente, olha que louco. Ai, foi ela, vai falar. Mas eu tava bravo com Adão. Ele não foi desobediente. Ele foi obediente à mulher dele. Mas ele foi desobediente. Mas ele não era pra obedecer a mulher. Mas não, tem homem que está sendo obediente à É isso esposa. que eu falei, não tá E está preparado. perdendo famílias. É isso que eu falei, não tá preparado para ser líder? Não tá preparado para exercer autoridade, para exercer sacerdócio? Porque Jesus É uma escolha. era filho, ele foi obediente, humilde, mas ele lidera sobre a igreja. E o que a Bíblia fala pro marido? Amém. Vamos. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir a palavra. Essa foi a palavra de obediência e eu quero mais do que trazer e ministrar essa palavra. Eu quero profetizar.
Eu quero profetizar que essa semana que se inicia amanhã Amém. será a melhor semana das nossas Amém, vidas até Jesus. Eu então. recebo em nome de Jesus. A nossa casa será lugar de obediência, Amém, Jesus. harmonia, prosperidade e perdão. Amém. Nossos sonhos serão reais. Amém. O Espírito Santo estará sempre conosco Amém. e teremos intimidade com o Pai. Sim. Nossas decisões serão sábias Sim. e boas novas preencherão os nossos corações. Amém. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas Amém. em Eu recebo. nome de Amém, Jesus. minha filha. Amém e Em nome amém. de Jesus. Amém.